que está aqui em nossos estúdios, traz um dado interessantíssimo, né? Acho que é necessário defender nesse momento o interesse maior do Estado, o crescimento, que isso é um caminho sem volta. Sempre falava agora que 70% dos imóveis que estão sendo citados aí, 70% são imóveis comerciais, não é isso? Na proposta que chegou, que está lá na mão do prefeito, da reforma e uma pequena ampliação da pista, a proposta é de retirar 132 imóveis, que pega ali mais ou menos do diploma até a entrada do aeroporto. E desses, 75% são imóveis comerciais. Não entra aí aquela grande quantidade de famílias que temem muito essa ampliação e reforma. Nessa proposta que está aí sendo discutida, só se retira 132 imóveis, e dos quais 70% são imóveis comerciais. Chama atenção, né? O que nós não podemos perder, vereador, muito tempo é nessa discussão. Tem dinheiro? Não tem dinheiro. Vai acontecer a reforma? Não vai. Nós precisamos começar pela reforma. Agora, tem que se dar uma segurança para as famílias que estão envolvidas ou pelos comerciantes que estão envolvidos. Mas uma segurança efetiva, de uma avaliação justa. A avaliação não é só do prédio físico, é a avaliação do negócio. Porque vai custar não só a parte física, como o período que está instalado lá, as condições para sair de lá, a clientela que se formou em torno disso. Tudo isso são aspectos que têm que ser analisados e analisados com cuidado. Nós não podemos pensar em construir um novo aeroporto sem pensar primeiro em fazer essa reforma. Agora, não vamos a lugar nenhum dizendo que não há dinheiro, que há dinheiro, que pode fazer e que não pode. Nós já estamos nessa conversa há muito tempo, vereador. Muito. E o que nós precisamos, efetivamente, é de uma definição sobre isso para que a população possa ficar mais tranquila com relação a isso. Só lembrando que tem dinheiro para a questão da indenização, né, dos valores, e é valor comercial, ou seja, valor de mercado, né? Esse dinheiro será pago e ninguém vai sair perdendo. Vamos deixar claro isso para a população, porque também tem muita gente que se aproveita dessa situação, não é, vereador? Para vir à tona, cobrar, quando nem de perto conhece a realidade. Eu costumo dizer, o time foi lá presente, fizemos uma audiência pública na Câmara, inclusive as famílias que fizeram aquela manifestação não vieram para a audiência pública na Câmara. Primeira coisa que eu disse, primeiro tem que acabar a demagogia. Nós temos que fazer uma pergunta, é necessário ou não a reforma do aeroporto? E é óbvio que é. É possível a construção de um novo aeroporto? É o ideal. Agora, todos nós sabemos que isso demanda aí 20, 30 anos. O Piauí vai suportar esperar isso? Esta reforma proposta, com menos impacto social, nos dá uma garantia de termos mais um pouco de tempo para a gente trabalhar um novo aeroporto? É possível? Então, tirando as demagogias, tirando a politicagem, nós temos que discutir com a população e dizer para ela a verdade, porque também está sendo dito muita mentira de todos os lados. Essa de, por exemplo, de se fazer uma desapropriação gigantesca envolvendo 1000 famílias, é mentira. É mentira porque o que está lá na proposta da Infraero, que a Prefeitura está analisando, são 132 imóveis. Única e exclusivamente isso. A outra proposta de amplitude dessa desapropriação, ela já foi rejeitada. Então, temos que tirar as demagogias, tirarmos aí as bandeiras partidárias e pensarmos no nosso Piauí, que está sendo prejudicado por falta de um aeroporto que, pelo menos, receba a demanda que a gente tem. Não falo mais nem do futuro, é a que a gente tem que está prejudicada. Essa que é a verdade. Bom, vereador, vamos falar agora de política e vamos falar de presença no governo. Hoje pela manhã tomei conhecimento que, por exemplo, 2 ministros da presidente Dilma já manifestaram o desejo de não sair agora em janeiro. O ministro Padilha, da Saúde, e ministro Pimentel, do Desenvolvimento, né? Então, esses 2 não argumentaram com a presidente que saindo agora perdem visibilidade, perderiam a oportunidade de estar presente em muitos eventos do governo, como ministros e tal, e pediram que a presidente avaliasse essa questão. Aqui, a nível de Piauí, nós estamos passando pelo mesmo momento. A relação entre o PT e o PSB é muito boa.
são relações que vêm desde o período eleitoral, que uma contribuição muito importante foi dada de um para o outro, a presença do governador sempre dando uma atenção especial para o PT retribuindo essa atenção especial não só a nível estadual como a nível federal, mas há uma cobrança. Essa cobrança, o senhor acredita que são aqueles que querem ocupar esse espaço ou aqueles que querem fazer, neste momento político, uma pequena ou maior confusão em torno das relações entre o Wellington e o Wilson? Primeiro, é bom a gente lembrar de que o Pimentel e o Padilha são do Partido dos Trabalhadores e são figuras importantes desde a época do governo Lula, desempenham funções estratégicas no governo e têm suas avaliações muito positivas. E acredito que tanto Padilha como o Pimentel, que é aqui do nosso Ceará, tenham colocado para a presidenta Dilma por conta ainda tem um prazo ainda de 3, 4 meses, que é o prazo limite 30 de março, que eles possam continuar a fazer isso. Não é o Pimentel aqui, nosso senador, não é o Pimentel, é o Fernando. O Fernando Pimentel. Pimentel, lá de Minas Gerais. O Fernando Pimentel. Padilha é nosso. Mas acredito que não tenha problema lá a nível nacional e a diferença de lá para cá. Eu, particularmente aqui no nosso estado, eu sempre defendi de que elegemos o governador Wilson Martins até dezembro de 2014. E que quando o governador Wilson decidisse e dissesse qual era a sua estratégia, era o momento do PT começar a discutir isso. Eu já disse isso várias vezes. O que é que eu acredito agora? Eu acho que o governador já expôs isso publicamente, de que precisa agora em janeiro fazer um redesenhamento da sua gestão. E na minha avaliação, quando ele diz isso, ele fala administrativamente, porque ele só vai ter mais 3 meses caso saia, e politicamente porque ele quer desenhar a sua estratégia eleitoral de 2014. Então, na minha avaliação, chegou o ponto do PT realmente discutir a saída do governo agora em dezembro. Terminando o ano fiscal, nós não teríamos problema de passar em 2, 3 meses de intervalo de tempo, porque em março muitos secretários nossos são deputados e outros serão candidatos, então naturalmente terão que se desincompatibilizar. Então, já que o governador já externou isso publicamente, é hora do PT sair do governo. E como eu tenho dito, sair naturalmente e sem crise. Por quê? Porque o PSB continua nosso aliado. Ele é estratégico e nosso aliado desde 89, na primeira campanha do Lula. E aqui do mesmo jeito. Então, nós não estamos rompendo politicamente com o PSB, nós estamos saindo porque as estratégias de 2014, que serão colocadas, e só serão colocadas a partir de abril, é que vai se definir. Porque até lá o próprio governador pode decidir ficar no governo. E aí, se tiver uma composição com o PT, é possível. Agora, o fato do PT sair agora é deixar o governador à vontade para fazer o seu desenho político e administrativo, porque ele vai ter 2 estratégias. Se tiver que sair para ser candidato, ele vai ter que fazer um desenho até março. Se tiver que ficar, vai fazer até dezembro. E o PT? O PT não, eu tenho dito, nós temos a nossa estratégia definida. Iremos trabalhar, e hoje foi a posse da nossa presidenta Regina, que no momento histórico do PT, que as pessoas cobravam e diziam que a gente ia estar se degladiando, saiu num consenso. Hoje foi a posse dela, a coisa mais bonita, dela, do Esmerino. Para quê? Para que a gente acumulasse essas gorduras para em 2014 pensarmos uma estratégia da reeleição da presidenta Dilma, que é a número 1 do PT. O PT tem como estratégia a reeleição da presidenta Dilma, porque o Brasil quer continuar esses avanços. E aqui no Piauí também. Então teremos tempo, inclusive, de voltarmos para a instância do partido, a partir de janeiro, consolidarmos as estratégias do PT e o que a gente construiu ao longo desse tempo e pensarmos um programa de governo para a eleição, para discutir com a sociedade, que é isso que o povo quer. O povo não quer degladiação de A, de B ou de C. O povo quer proposta e ele hoje está mais esperto. E o PT hoje já foi provado. Então ele vai analisar quem faz e diz que faz e quem não faz e diz que fez.
Então isso tudo é que o PT vai ter tempo de compilar para que a gente possa, na estratégia do PT, decidir, aliás, discutir com mais franqueza com a população. Em declarações hoje ao Meunorte.com, inclusive a manchete do Meunorte.com agora, que o Wellington Dias declara que quer PT e PSB juntos. O senhor acredita que essa união possa acontecer ainda? Olha, é como eu tenho dito, o PT tem a sua estratégia. Eu defendo, por exemplo, que a gente saia para deixar o governador à vontade, mas o governador nunca disse a público, nunca veio a público a dizer que é candidato a senador. E o PMDB sempre tem dito que a estratégia da candidatura própria do PMDB é o governador Wilson Martins saindo para o candidato a Senado. Ou seja, se o governador ficar, com certeza, eu creio, isso quem disse foi o próprio PMDB, não terá candidato. E esse bloco poderá baixar unido, juntos. Quem destoa desse bloco é o PSDB, que não tem ligação e nem liga com todos os partidos da base. Tem hoje uma conversa com o PSB, com o PMDB, mas não tem com o restante da base. Então, pode sim haver essa possibilidade. Quem vai dizer ela? Quem? O governador Wilson. Agora, o PT recua da estratégia que tem? Não, nós já definimos, somos candidatura própria, temos o PTB como candidato a senador e estamos discutindo a outra possibilidade, que é a vaga de vice, com todos esses partidos. E quem é que não quer um grande governo, um grande governador Wilson Martins, uma chapa majoritária, ou também o PMDB? Qualquer um, no seu juízo, quer esses partidos grandes somando numa chapa majoritária, isso é sem dúvida. Perfeito. Obrigado, meu querido Dudu, seja sempre bem-vindo. Obrigado, aqui estamos à disposição. E só a respeito aqui em relação à declaração daquele médico. Aliás, ele acaba de enviar uma carta que deve ser lida ainda no programa de hoje, esclarecendo alguns pontos como direito de resposta. Mas a forma como ele colocou, e aí eu tenho muito o que lamentar. A gente viu isso em 1933, 34, onde nascia o nazismo. E até hoje ainda existe célula no mundo todo que defende aquela bandeira antissemita do nazismo. E a forma como o médico colocou, é bom que ele, inclusive, se esclareça, porque eu não acredito que alguém que fez um juramento de salvar vidas possa dizer uma tamanha besteira daquela. E, inclusive, isso cabe o Conselho Regional de Medicina vir a público, inclusive, se explicar também. Porque se ele está fazendo residência, ele já é formado e, com certeza, deve ter o seu CRM. Então, é lamentar essa declaração dele e dizer que ele tem que ficar com muito cuidado com esse tipo de declaração, que é triste. Ele falou o seguinte, eu vou aproveitar e ler para a gente encerrar. Diz o seguinte: boa tarde, ontem tomei ciência de uma matéria vinculada em vários sites do Piauí, onde meu nome e a minha profissão são faladas, como se estivesse comemorando a morte do governador do Sergipe, Marcelo Deda. Além de leviana interpretação, a campanha promovida por um jornalista, que inclusive é meu conterrâneo, é injusta e como é comum a pessoa dele, agressiva e desnecessária. Nunca fui procurado por qualquer veículo de comunicação para esclarecimento sobre o assunto. Agora é a minha vez. Aí ele diz: acredito nos direitos e na liberdade permitida dentro de um verdadeiro Estado democrático. Acredito que terei um espacinho para jogar luz no polêmico fato de onde surgiu essa figura. Ele comenta, enfim. Aí ele diz: sou médico, tenho 27 anos, mais novo de uma família humilde, composta de 10 irmãos. Com muito esforço, conquistei uma vaga. Após a conclusão do meu curso, com muito trabalho, fui admitido na residência médica, uma instituição de saúde na capital paulista, onde sou bolsista pelo Ministério da Saúde. Nunca dependi de partido político, sindicato ou dessas para sobreviver, ou DAS para sobreviver. Evidentemente, peço desculpas pelo comentário. No momento, não pensei na família e nos admiradores do governador falecido. Nunca falei do caráter e competência do Marcelo Deda. Tudo ficou com uma atitude corporativista e revanchista. Na verdade, não passou de um fato precipitado, impensado, irônico e maldoso, admito, mas sem o intuito de causar tanto estardalhaço. O intuito era que ficasse na esfera política. Apenas nunca imaginei que pudesse causar tanta indignação. Aos que se sentiram ofendidos, minhas sinceras desculpas não se repetirá. Por outro lado, minhas desculpas não se estendem ao indivíduo que, em caráter oportunista... eu não vou citar porque ele está falando de outro veículo, não fomos nós, mas esclareceu a parte dele. Lamentar que ele continua com arrogância. Ele devia ter a humildade de pedir desculpa pela besteira que ele falou. Seria até mais bonito. Quando se fala em vida, você não pode partidarizar.
E ele como um médico... E ele diz ainda que também quer afirmar que não é contra a vinda de médicos cubanos para o Brasil, desde que seja feita da forma séria e responsável, com a revalidação dos diplomas e melhorias nas estruturas do sistema de saúde, e sem a insistente mania populista adotada. Ele volta a falar do PT. Parece mesmo que é... Então, assim, ele primeiro faz o reconhecimento da Bolsa, que é a Bolsa do Governo Federal. E agora, inclusive, um grande programa para aumentar a quantidade de residentes, que é o que falta no Brasil, que ele, inclusive, teve que disputar aí a ferro e fogo uma vaga. E esse programa está sendo desenvolvido exatamente no nosso governo do Padilha. Diga-se de passagem, né? Hoje, segundo as últimas pesquisas realizadas em todo o Brasil, é quase unânime a aprovação da vinda dos médicos cubanos. Calando a boca de muita gente, né? Calando a boca de muita gente. Obrigado, Léo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã com as novidades do mundo político e também, é claro, sobre o nosso estado do Piauí. Eu quero fazer só uma pergunta, Léo. Eu queria que você procurasse saber. Eu tive essa informação esse final de semana, que a orla do Maramá e do Macapá começa a ser construída agora. Todos aqueles bares vão ser retirados dos locais que ali estão, vão ser colocados um pouco mais para o lado esquerdo. Eu não consegui checar essa informação de ontem para hoje. Eu só tomei conhecimento de que uma pracinha de eventos lá em Barra Grande, essa já foi dada autorização para ser iniciada, uma obra de acordo com o governo, Secretaria de Turismo e outras entidades que representam o povo daquela região. A informação que tenho é essa, mas nós vamos colher informações sobre essa questão lá do Maramá e as outras informações. Tá certo. Tem audiência pública? Rapidinho, o tempo estourou. Rapidinho, amanhã nosso pedido, uma audiência pública para discutir com as entidades ligadas ao setor a licitação do transporte público de Teresina. Uma importante audiência pública, onde vai estar o Ministério Público, o OAB, CETUD, Sinteto, que são dos trabalhadores, e a Prefeitura, para que a gente possa discutir sobre essa importante e histórica mensagem enviada para a Câmara Municipal, que é a licitação do transporte público de Teresina. Obrigado. Deixa eu falar.